80 Magazine. E agora viajamos através das páginas do livro A Última Ceia. É um thriller que tem como pano de fundo Milão e Londres. A Ana Bernardino conta-lhe tudo. E a viagem começa na igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão. O novo livro de Nuno Nepomuceno leva-nos através de um plano meticuloso que envolve a obra-prima de Leonardo da Vinci. É a história de uma mulher que visita a Santa Maria delle Grazie, a igreja onde reside a última sede pintada por Leonardo da Vinci, conhece um homem pelo qual se apaixona. Vários meses mais tarde, já a relação vai bastante adiantada, há inclusive planos para um compromisso. Esta mulher é abordada por um antigo professor universitário que se identifica como alguém que está a colaborar com as autoridades e que lhe dá algumas novidades. Diz que este homem pelo qual ela está perdidamente apaixonada é um ladrão de arte, já roubou 2 réplicas da Última Ceia e está a planear fazê-lo uma 3ª vez. E Sofia, a protagonista do livro, é colocada perante um dilema. Ela deverá ajudar a desmascarar este homem ou aceitará continuar ligada a ele e assim tornar-se cúmplice do próximo roubo da Última Ceia? Este é um thriller que é mais do que apenas ação, é também psicológico, e esse romance e essas dúvidas que surgem também são muito importantes para toda esta trama. Sim, eu acho que este é o meu livro que, de todos os meus livros, acho que é aquele que tem a capacidade de agradar um público mais alargado. Primeiro, o tema é bastante universal, ao fim e ao cabo, isto é sobre uma relação entre um homem e uma mulher. E por outro lado continua a ter os mesmos elementos dos thrillers clássicos, portanto com reviravoltas, mistérios, algumas mortes pelo caminho, e uma dimensão bastante psicológica, porque o mais importante no livro são as 2 personagens principais e a forma como eles se relacionam e como essa relação vai evoluindo ao longo dos acontecimentos narrados no livro. É a Sofia e o Giancarlo. A Sofia é uma mulher de 20 e alguns anos que está a passar por uma fase um pouco complicada na vida. Ela saiu de um relacionamento no qual não foi bem tratada. Ela teve um caso com um homem casado e por causa disso perdeu o emprego e está algo desorientada. E conhece este homem que de uma certa forma é apresentado quase como fascinante. É um homem que, apesar de ter uma vida muito confortável, não é um homem que ostenta esse nível de vida, e ela apaixona-se perdidamente por este homem. A Sofia é uma personagem que evolui imenso ao longo do livro, é uma personagem dinâmica, começa muito tímida e a pouco e pouco vai florescendo e tornando-se uma mulher, digamos, praticamente deslumbrante. Giancarlo, o grande vilão da história, é uma personagem estática. Giancarlo não evolui ao longo do livro. Nós sabemos no início do livro quem Giancarlo é, o que é que ele fez e o que é que ele planeia fazer. E isto constituiu um desafio para mim, porque nós quase, assim que começamos a ler o livro, quase que sabemos como é que o livro vai acabar. E manter o livro interessante e trabalhar o enredo, trabalhar a relação entre os dois por forma a que o leitor conseguisse surpreendê-lo foi o desafio maior que eu consegui encontrar. E é um livro que também fala de arte, fala de sítios como Lisboa, Milão, Londres. Foi preciso uma grande pesquisa para chegar. Sim, o livro terá tido um processo de produção que rondou os 10 meses, sensivelmente. Desses 10 meses, cerca de 6 meses foram dedicados à pesquisa, e que envolveu 2 viagens, uma a Milão e outra a Londres, portanto à Academia Real das Artes de Londres. A Milão foi para ter um primeiro contato com a obra alvo do livro, portanto A Última Ceia está em Milão. Muitas pessoas não sabem disso, mas está numa igreja em Milão, num antigo mosteiro. Londres já foi numa fase mais à frente dessa pesquisa, em que eu entrei em contacto com a Academia Real das Artes de Londres e pedi para ter uma entrevista com alguém ligado ao staff que me pudesse falar sobre segurança de museus em geral. Eles recusaram, disseram que não aceitariam falar sobre a segurança da Academia Real das Artes de Londres, mas que aceitariam falar sobre a obra, porque a Academia Real das Artes de Londres estava a preparar uma reabertura da sala pública com precisamente uma réplica da Última Ceia. E foi assim que eu fui a Londres, falei com o diretor de coleção responsável por essa exposição, e ele até, de uma certa forma, contribuiu para o arredo do livro, deu uma pequena ideia que depois é aproveitada. Ou seja, há aqui muitos enredos paralelos, não é? Sim, isto é uma história cruzada. No fim, quando as pessoas estiverem a aproximar-se dos últimos capítulos, vão perceber as ligações que são estabelecidas no início.
E temos também o regresso do professor catalão. Sim, o professor catalão já está comigo há 3 livros. Eu apresentei-o na Cela Adormecida. É uma personagem que na Última Ceia não é a personagem principal, mas que está omnipresente ao longo destes 3 livros. A Última Ceia é também o fecho de uma série de 3 dedicadas às 3 grandes religiões monoteístas. A Cela Adormecida com o Islão, Pecados Santos, o livro que lancei o ano passado, dedicado ao judaísmo, onde Afonso Catalão era protagonista também, e agora é este dedicado ao cristianismo, onde Afonso tem um papel mais secundário, dada a presença de Sofia. Sofia, uma mulher forte que tem decisões difíceis a tomar, neste novo thriller de Nuno Nepomuceno. Um livro que nos leva ao mundo da arte, com ação, mistério e muito romance à mistura. M80 Magazine.